Eu vou começar com uma pergunta genérica para dar ao telespectador a oportunidade de entender em que momento que a gente está do filme. O ministro André Mendonça deu 60 dias para que o governo, por meio da CGU e da Advocacia Geral da União, e também as empresas que firmaram acordos de leniência nos últimos anos, fizessem uma proposta de conciliação para a retomada do pagamento dessas multas e das parcelas dos acordos. Queria saber em que pé exatamente está essa negociação e o que a União admite rever. Condições, fatos admitidos pelas empresas, valores, o que está em discussão? Vera, acho que é importante a gente situar de fato essa discussão. Te agradeço por essa pergunta introdutória, porque o seguinte, na verdade, essa discussão de revisão de acordos de leniência, ela já começou há algum tempo, né? O que aconteceu, na verdade, foi que em 2022, teve uma lei aprovada no Congresso Nacional, uma lei que permitiu que se usasse o chamado prejuízo fiscal. Posso explicar isso daqui a pouco, se vocês quiserem. Que se usasse esse prejuízo fiscal para que se quitasse dívidas que as empresas têm com a União. Antes, esse prejuízo fiscal, ele podia funcionar como uma espécie, vou colocar aqui entre aspas, de crédito tributário para compensar tributos que a empresa ia pagar no ano seguinte, né? Então, vou dar um exemplo aqui para tentar clarear bem para todos nós. Digamos que você tenha um prejuízo num ano como empresa de menos R$ 1 milhão e que a alíquota do imposto de renda seja de 10%. O teu imposto a pagar seria menos R$ 100 mil. Você não vai receber da União R$ 100 mil porque você teve esse prejuízo. Esse menos R$ 100 mil fica lá como uma espécie que a gente chama de prejuízo fiscal. E no ano seguinte, digamos que você tenha um lucro de R$ 2 milhões e que, portanto, você teria que, numa alíquota de 10%, pagar R$ 200 mil de imposto de renda. Você não vai pagar esses R$ 200 mil, você vai pagar 100 mil, porque você vai descontar esses 100 mil do teu prejuízo do ano anterior. Isso, a partir de 2020, pode ser feito por uma autorização legal. E, a partir de 2022... esse prejuízo fiscal passou a ser, por autorização do Legislativo, a ser utilizado para pagar outras dívidas que as empresas tenham com a União. Aí, a partir disso, ainda em 2022, em dezembro de 2022, a CGU assinou um acordo de leniência com a BRF, que foi permitido o uso desse prejuízo fiscal para pagar esse acordo de leniência até o limite que a lei permitia, que era de 70% da dívida. Isso tudo está nessa lei de 2022. A partir desse momento, todas as empresas que fizeram acordos de leniência com a CGU e que tinham prejuízos fiscais num montante razoável, como é o caso das empresas, das construtoras envolvidas com a Lava Jato, pediram para usarem esse prejuízo fiscal também para abater parte da dívida dos acordos de leniência com a União. A partir do momento que o ministro André Mendonça, por conta de uma ação que ele tinha que ele era relator no Supremo, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que ele era o relator, ele resolveu fazer essa conciliação, chamar as empresas, chamar a AGU e chamar a CGU para discutirem a possibilidade de uma conciliação. Essa utilização do prejuízo fiscal foi colocada na mesa como uma possibilidade. Por isso que não é tão preciso assim quando a gente fala um desconto de 10%, de 20% ou de 30%. Porque, na verdade, é como se você, por exemplo, você tivesse um apartamento e quisesse me vender esse apartamento por R$ 1 milhão e eu falasse, Vera, eu vou te dar 800 mil em dinheiro e vou te dar um carro que vale 200 mil reais, né? Se você aceitar esse carro, você não está me dando um desconto de 20%, você está aceitando o carro como forma de pagamento. Por isso que a discussão que o ministro André Mendonça colocou é, de fato, uma discussão sobre forma de pagamento e método de pagamento. Sim. Além disso, só para terminar, tem ali uma possibilidade que foi colocada na audiência por ele de se discutir se a forma do cálculo de juros está correta, se tem algum pagamento em duplicidade sendo feito, né? Porque houve muitas pessoas físicas que fizeram acordos também, enfim, que pode ter dado alguma duplicidade com pagamentos das empresas também.
Enfim, questões mais dessa natureza. Ele, de fato, foi enfático naquele momento da audiência em dizer que não era para fazer um revisionismo de fatos, né, para mudar a caracterização de fatos, e nem para tentar fazer qualquer discussão relacionada, por exemplo, ao fato de que houve ou não houve coação na negociação dos acordos, principalmente porque, em relação à CGU, naquele momento, todos os acordos foram negociados por uma equipe técnica formada por técnicos da AGU e da CGU.